Olá, pessoal. Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho, dentro da disciplina Metodologia da Pesquisa Científica, sobre estilo e aspectos gráficos. Depois que você faz seu projeto, é importante, então, você saber qual é o formato, a formatação que você vai dar para o seu material. Muito bem. Então, aqui, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa questão do estilo do texto, né? Ele precisa ser impessoal, ele precisa ter objetividade, clareza, precisão, coerência, concisão e simplicidade. São palavras que são muito fáceis de serem compreendidas porque elas fazem parte de um senso comum, né? Mas eu vou explicar cada um desses elementos para que vocês possam, depois de ter escrito todo o projeto, dar uma olhadinha para ver se eles estão sendo contemplados. Pronto, então, em relação ao estilo do texto, o que seria essa impessoalidade aqui? Bom, é importante que você escreva seu texto em terceira pessoa do singular, tá certo? Então, este projeto, este estudo, nada do meu projeto, meu estudo, nosso projeto, nós fizemos, eu fiz, nada disso, né? O importante é você escrever sempre em terceira pessoa. Aí você me pergunta assim: é errado escrever em primeira pessoa? Não, não é errado, certo? Mas a academia aceita melhor em terceira pessoa. E como você ainda está num processo de aprendizagem, utilize a terceira pessoa. Quando você estiver fazendo seu doutorado, aí você vai lá, escreve em primeira, né, e justifica. Mas por enquanto, vão aprender a escrever em terceira e ficar atento a isso. Em relação à objetividade, está aqui. Você precisa aprender a escrever numa linguagem direta, apoiando-se sempre em dados e provas, tá certo? Toda a vida vão perguntar assim para você: quem é você para escrever o que você está escrevendo, né? E aí fala assim: bom, por enquanto eu não sou ninguém, né? Então eu vou atrás de buscar alguém, né, que seja alguém, para poder me ajudar a dizer aquilo que todo mundo sabe, aquilo que todo mundo vê, mas que eu sozinho não posso academicamente falar, né, nem escrever. Então é bom você se apoiar sempre em dados e provas. Todas as vezes que você for escrever alguma coisa, vai atrás de alguém que já tenha escrito antes. E a clareza? O que é essa clareza aqui? É a gente evitar ambiguidades, evitar os supérfluos, né? E evitar as repetições. Então é muito bom escrever livremente, aí depois que você terminou de escrever, você volta no teu texto e vê se esses elementos aparecem. Tem ambiguidade? Tira. Tem supérfluo? Tira. Tem repetição? Tira, certo? O que é essa precisão aqui? A precisão é evitar o uso de adjetivos. Lembra do supérfluo que a gente falou antes? Pronto. A academia sugere que os adjetivos são supérfluos, né? Então a gente não utiliza. E utilizar termos de quantificação, né? Então, esse resultado é mais interessante do que aquele, tá? Ele é quanto mais interessante do que aquele, né? Então, saber colocar essas coisas é importante, tá certo? Em relação à coerência, é importante que exista aí uma harmonia textual, né? E que você compreenda o que você está escrevendo. Agora, um ponto que é bem interessante é você colocar alguém que não é da sua área para ler, né? Especialmente alguém que gosta muito de você. Então, coloca a sua namorada ou seu namorado para ler, coloca a mãe, o pai, né? Bota todo mundo para trabalhar junto com você para saber se você está atingindo essa coerência e essa bendita da harmonia textual. Se alguém não entender alguma coisa, confia, certo? E aí você vai lá, troca, muda, né, e ajusta teu texto. O que é essa concisão? Concisão é expressar as ideias com poucas palavras. Então, vamos evitar, né, aquela coisa prolixa da gente ficar escrevendo, escrevendo, escrevendo para dizer a mesma coisa. Então, pensa no que é que você quer dizer, escreve, né? E aí, se você achar que encheu muita linguiça, você vai lá e tira. É muito importante que as coisas sejam objetivas e diretas, tá certo? Aqui eu dou uma dica de você colocar aí os períodos com 2 ou 3 linhas, mais ou menos, né, para não escrever muito. Mas também, por outro lado, é importante você ter liberdade de escrita, porque se você for ficar se preocupando em quantas linhas você tem que estar escrevendo no momento da escrita, é bem complicado. Então, isso significa que você vai escrever,
né? E depois você vai ter que revisar, né? E esses elementos que eu estou colocando de estilo, eles servem justamente no momento da revisão. Escreve livremente. Quando for revisar, olha para esses elementos. Se os períodos ficarem grandes, você bota pontinho e ajusta, né? Sempre a gente vai ter que revisar o texto, não tem jeito. E sempre que a gente lê e fica tão viciado nesse texto que muitas vezes passam batidas muitas coisas. Então, peça aí para os amigos universitários e não universitários ajudarem. Então, por fim, a questão da simplicidade. Utilizar, gente, apenas as palavras necessárias, né? Nós, brasileiros, adoramos utilizar um monte de palavra que não serve para o texto ou que serve, mas poderia ser retirada, né? Então, escreve normal, olha lá, e se você achar que escreveu demais, ó, dessa forma, então, porém, não sei o quê, começa a tirar esses elementos aí, que o seu texto vai ficar com essa harmonia da coerência que a gente falou anteriormente, tá bom? Bom, esses elementos são elementos para que o seu texto fique melhor de ser lido e mais fácil de ser aceito por quem vai ler, tá certo? Então, acho que são dicas de ouro, por isso que eu até coloquei coloridinho aqui para vocês. Agora a gente vai falar dos elementos gráficos, né, que são obrigatórios em qualquer texto acadêmico, que são esses aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a caneta de cor. A gente tem o formato, tem o espacejamento entre linhas, a organização das partes e a titulação que você vai atribuir a cada um. Tem como você paginar o seu trabalho, como utilizar aqui as notinhas de rodapé, como fazer citações diretas e indiretas, de que forma você tem que apresentar suas ilustrações, as suas tabelas e as suas referências. Isso aqui, gente, é o básico do básico que vocês precisam saber. No SIGA, eu coloquei 2 materiais importantes para vocês. Tanto as regras da ABNT, que estão disponíveis na biblioteca da UFC, quanto as regras do SMD, né, que estão disponíveis na secretaria. Mas eu coloquei no SIGA para que vocês possam baixar esses documentos e consultar. Lembra que esses documentos são de consulta, então é como se fosse um dicionário, que na hora que você tiver dúvida, você vai lá e vai tirar a dúvida. É diferente da gente ler um livro, um romance, né, um livro técnico, tá bom? É diferente. Então, são materiais de consulta. Na hora que você tiver qualquer dúvida, tem que ir lá, corre lá, né, e vai te esclarecer a tua dúvida. Então, vamos para cada um, né? O que é esse formato que a gente está falando aqui? A coisa mais óbvia do mundo. Olha aqui, ó. Você vai precisar de papel branco, sempre no formato A4, sempre impresso em cor preta. E se você precisar utilizar outras cores, elas vão ser bem-vindas apenas nas ilustrações. A fonte é 12, tá certo? Exceto para esses 3 elementos aqui, ó. Citação com mais de 3 linhas, que a fonte passa a ser 10. Notas de rodapé, que passa a ser 10 também. A paginação, que a fonte é diferente de 12. E as legendas das ilustrações e das tabelas, que também é fonte 10. Tá bom? Então, é importante você saber utilizar esses elementos e saber que essas coisas mudam aqui. Citações de mais de 3 linhas, tem que haver um recuo de 4 centímetros e a fonte tem que ser menor. Geralmente a fonte é 10. E as margens, tá certo? Elas precisam ser 3 centímetros superior e esquerda, 2 centímetros inferior e direita. Esse formato estão vinculados às regras da ABNT para monografia, para relatório técnico. Quando for artigo, as regras elas vão servir de acordo com o formato do evento ou do periódico para o qual você está submetendo, tá bom? Então, esse formato aqui é para quando for no formato de monografia. Bom, em relação ao espacejamento, nós temos o quê? No texto, sempre um espaço de 1,5 entre as linhas, tá bom? Citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, legendas das ilustrações e das tabelas, tipo de projeto e nome da entidade sempre vão vir com espaço simples. Anote isso aí e guarda para não perder essa informação.
As referências, elas vão vir sempre no o espacejamento simples, mas se você entre um autor e outro tem que dar 2 cliques para ficar com 2 espaços. E os títulos das subseções, elas vêm com o espacejamento 1,5, mas é importante que você dê 2 espaços entre uma subseção e outra, né? Tá bom? Vamos lá. E como é que a gente organiza as partes e como é que a gente coloca o título para as partes do trabalho, né? Então, deixa eu colocar outra cor aqui para não ficar sempre a mesma coisa. Bom, tá aqui. A introdução, ela vem sempre em negrito e as letras todas em maiúsculo, tá vendo? Mas não é só porque é a introdução. O título da seção primária também vai vir no mesmo formato, toda maiúscula e em negrito, tá legal? Tá vendo que aqui é o título da seção primária também? Seria um outro título, que seria aqui o capítulo 3, aqui o capítulo 2, lembrando que a introdução é capítulo 1, tá? Então, eles vêm sempre em maiúsculo e em negrito. Bom, aí a gente tem as subseções, tá vendo aqui, ó? Então, quando for a primeira, ela vai vir toda em negrito, com apenas a primeira letra em maiúsculo. Quando você tiver a subseção da subseção, que ele está chamando de seção terciária, você vai ter negrito, a primeira em maiúscula, mas em itálico. Depois, na quaternária, que é a seção da subseção, desculpa, a subseção da subseção da subseção, né? Você vai ter, então, o título em itálico, mas sem negrito. E o último dos moicanos aqui, que é a seção quinária, não vai vir com nada, coitado, né? Vai vir sem negrito, sem itálico, né? Apenas com a primeira letra maiúscula, tá bom? Então, se vocês olharem para isso aqui sempre que vocês tiverem dúvida, vocês nunca vão errar. Essa é a coisa mais importante, né? Não precisa memorizar, mas anda com isso aí embaixo do braço quando for fazer o seu projeto, agora para a disciplina, e quando for fazer seu TCC. A conclusão, ela também vem aqui toda maiúscula, bonitinha, tá certo? Lembrando que as referências também vêm nesse formato, mas não tem a numeração de capítulo aqui, por favor, né? Nada de colocar capítulo 5 nas referências. E aqui a gente tem, ó, o apêndice e o anexo. Eu já expliquei em sala de aula a diferença deles, mas se vocês não se lembram, eu vou explicar de novo. O apêndice, ele é tudo aquilo que você faz no seu trabalho, que você não pode ficar colocando porque é muita página, muita informação dentro do trabalho, aí você coloca no final, tá? Mas é tudo aquilo que você, como pesquisador, produz. Então, tá aqui, ó, instrumento de coleta de dados. Só quem pode produzir é você, porque a coleta de dados é sua, ninguém vai mexer nesse negócio, nunca ninguém fez isso antes, é do seu trabalho. Então, isso aqui, você que faz, é apêndice. O anexo, ele é sempre algo que você não faz, né? Que você capta de alguém que já fez. Então, por exemplo, carta do líder do povo Seattle, né? Então, certamente não foi você que fez, ninguém fez, né? Nenhum dos pesquisadores fez. Tá lá, né? Você só copiou e colou, transferiu para cá, porque foi feito por uma pessoa que não tem nada a ver com a sua pesquisa. Então, entra aqui no anexo, tá bom? Lembrando ó, que apêndice é letra e anexo é letra, tá bom? E também não vem capitulado, tá legal? Coloca as páginas bem direitinho, portanto, essa é a última coisa que você vai fazer. Última das últimas das últimas. Não queira colocar a página logo no começo, porque você vai se ferrar. Coloca no final, tá bom? Paginação. Como é que eu coloco página no trabalho, né? Tá aqui. Todas as folhas do projeto, a partir da folha de rosto, são contadas, mas não são numeradas, tá bom? A primeira folha da parte textual, ela vai ser contada com algarismo arábico no canto superior direito da folha, com 2 centímetros da borda superior, tá bom? O que eu chamo de primeira folha da parte textual é aquilo que vem após. Será que eu consigo escrever aqui com o mouse? Após, olha aí, o sumário. Meu Deus, que coisa mais alfabetização.
Tá bom? Então, a parte textual que vocês vão escrever, contar, paginar é após o sumário. Antes do sumário, nada paginado, tá certo? Notinhas de rodapé, como é que você faz? Elas são digitadas dentro de margens, tá certo? Então, se você vai escrever uma nota de rodapé, tem que colocar um tracinho assim em cima, que não é igual a esse. Deixa eu ver se eu apago aqui. Pronto. É um tracinho mais reto e embaixo você vai escrever a sua nota de rodapé. Elas são separadas no texto por um espaço simples, tá certo? E esse aqui, esse tracinho que eu fiz, é chamado de filete. Ele tem 3 centímetros, tá certo? E é feito a partir da margem esquerda. E são utilizadas quando indispensáveis. É muito ruim escrever nota de rodapé. A academia não gosta muito, não. Então, desde que elas sejam pequenas, explicativas e importantes, você coloca. Senão, você acaba escrevendo no próprio texto mesmo a explicação que você quer dar, que você ganha mais. As citações, famosíssimas citações, né? Então, eu tenho aqui a citação indireta, que eu também já falei em sala de aula algumas vezes, e a citação direta. A citação indireta, você vai falar sobre a interpretação que você tem a respeito do que você entendeu do autor que você leu. E a citação direta, você vai falar exatamente o que o autor está escrevendo na obra que você está utilizando, tá certo? Então, tá aqui, ó. Eu coloquei 2 exemplos. De acordo com Weber, 1978, tá certo? Eu coloquei entre parênteses. Você não vai colocar página, porque é uma citação indireta, então não precisa, tá? E Almeida et al., 2000, afirmam porque é plural. Esse et al. Aqui, a gente está considerando que a Almeida está trazendo na obra dela mais pelo menos 3 autores, tá certo? Então, é Almeida, o autor 2, o autor 3, o autor 4, para poder ser et al. Até 3 autores, você tem que citar o sobrenome dos 3, tá certo? Então, et al. É só para dizer, então, que tem mais, é de 4 para cima, tá? Muito bem, lembrando que eu também só estou colocando o ano. No entanto, quando você for fazer sua citação direta, a página é um elemento obrigatório. Você tem que colocar essa página, senão nada feito, tá? Coloca o ano, então aqui ó, Chalmers, 1993, vírgula, P. espaço 23, entre parênteses, ressalta aqui, né? Abre aspas. A ciência baseada no que podemos ver, tarará, tarará, continua dizendo lá, e quando terminar de dizer, fecha aspas. Lembrando que, se essa citação direta tiver até 3 linhas, ela fica normal no corpo do texto. Se não tiver, né, ela precisa ser formatada de uma forma diferente, que eu já apresentei anteriormente. Tem que ter um recuo de 4 centímetros, a fonte é 10, o espaçamento é simples. Tá legal? Muito bem, tá aqui, ó. O que são ilustrações, né? São os quadros, os desenhos, os mapas, os esquemas, os fluxogramas, as fotografias, os gráficos, plantas, e aí são as plantas de desenho, certo? Como é que a gente faz para representar uma ilustração? No título, a gente coloca assim, antes da figura, ou em cima da imagem. Figura, aí bota o número da figura, espaço, traço, espaço e o título, obrigatoriamente, tá? Aí você tem a imagem e abaixo da imagem você tem aqui fonte, 2 pontos, autor, espaço, parênteses, ano, fecha parênteses, ponto. É esse formato que tem que vir. Ah, professora, mas a imagem é minha, fui eu que elaborei. Aí não tem problema, você coloca assim, fonte, 2 pontos, espaço, elaborado pelo autor, né? Ou elaboração própria, espaço, o ano que você mesmo elaborou e fecha. Tá certo? Então, essa fonte, ela é importantíssima. Ela precisa a figura precisa ser inserida o mais próximo possível do texto. E ela tem que estar referenciada nesse texto. Então, você está falando lá de alguma coisa, vai chamar a figura. Então, você chama a figura, abrindo parênteses, coloca lá, figura 1, fecha parênteses, e a figura 1 tem que estar logo abaixo, né, da finalização daquela sentença, né, do português que você está escrevendo.
tá certo? No material de modelo que eu deixei no Siga para vocês, vocês vão ver exatamente isso que eu estou explicando. Muito bem, e aqui vem as tabelas. Veja que eu estou colocando aqui um modelo de tabela, né, que é muito parecido com o modelo da figura que eu falei anteriormente, né? O que vai diferenciar mesmo a figura de uma tabela, né? A gente até conversou sobre isso. É porque o corpo que compõe o conteúdo da tabela é sempre numérico, é sempre um valor numérico. Isso aqui era para ser um N, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido aqui. É sempre numérico. Se tiver alguma palavra aqui no meio, deixa de ser tabela e passa a ser quadro. E se for quadro, está classificada como uma ilustração, tá bom? Então, tá aqui, ó. Tabela 1, área, planta e área colhida, acho que é plantada aqui, viu? Faltou um dá. E área colhida dos principais produtos Brasil 2004. Então, eu tenho os produtos aqui, soja, milho, arroz, laranja, feijão. Área plantada em hectares, a área colhida em hectares. Tá aqui, ó, fonte. Lembra que eu falei para vocês que a fonte é super importante? Tá aqui, ó, IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação Agropecuária, 2004. O ano aqui também, tá? E ainda aqui a gente colocou uma legenda que é possível colocar logo depois da fonte, tá? A área plantada refere-se à área destinada à colheita no ano, tá bom? E aqui em algum lugar deveria aparecer esse umzinho que está aqui para fazer a referência, mas não apareceu, não tem problema. Quando vocês fizerem o trabalho de vocês, se houver necessidade, vocês coloquem, tá bom? Vamos para o grande finale, né, que são as referências mais básicas da ABNT, e eu estou colocando aqui para vocês 6 modelos, né, e eu vou dizer uma coisa para vocês, explicar isso aqui e ser um aluno para aprender isso, nesse momento é muito chato. Então, a gente só vai aprender a fazer referência fazendo, tá? Eu vou explicar a lógica geral aqui de uma maneira bem clara e bem rápida, mas vocês, quando tiverem alguma dúvida, ou recorram a esse vídeo, ou recorram às regras da ABNT propriamente ditas, tá certo? Aquelas que eu coloquei no SIGA e que estão com o nomezinho regras, né, da UFC, tá bom? Então, tá aqui, ó. Todo livro tem essa característica. Ó, coloquei aqui. Medeiros é o quê? Sobrenome do autor, todo em maiúsculo, seguido de uma vírgula. João Bosco é o nome que antecede o último sobrenome, tá certo? Agora, você pode escrever João Bosco, como está aqui, ou você pode colocar J. espaço B. Né? O fato é que se você colocar João Bosco assim, nas suas referências, você vai ter que colocar sempre o nome completo de todo mundo. Mas se você colocar J. espaço B. então na referência todinha você vai colocar o nome abreviado, tá? Então, se você escolher um ou outro, você tem que fazer sempre a mesma coisa, não vai misturar aí as estações. Tá vendo que aqui aparece o título da obra do João, né? Do Medeiros, na realidade. Redação científica, 2 pontos, a prática de fichamentos, resumos e resenhas. Olha só quem apareceu em negrito. Redação científica, que é o título do livro. A prática de fichamentos, resumos e resenhas não aparece em negrito, tá certo? Então, fiquem atentos a esse detalhe. Sempre vai ser ponto a cidade, isso aqui é a cidade, 2 pontos, editora, vírgula, espaço, ano, ponto. Tá bom? A regra é essa, só seguir. Quando for capítulo de livro, muda muita coisa? Não, mantém a mesma lógica. Se você entender que você vai escrever o nome do autor, o título da obra, a cidade, a editora e o ano, então você vai manter essa mesma lógica para capítulo. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Tem o Guba, Egon G, Lincoln e Ivona S. Ó, tá vendo que eu fiz aqui uma corruptela, né, do anterior, tá certo? Só para mostrar para vocês outro exemplo, que você pode escrever o primeiro nome completo e o segundo abreviado, tá certo? Desde que você faça para todo mundo e para todos os elementos da referência, não tem problema. Ó, aqui vem paradigmatic, controversies, contradictions and emerging confluences, né? Muito bem. Então, isso aqui é o título do capítulo. Se ele é título do capítulo, ele não aparece em negrito, tá certo? Aí tem ponto, 2 pontos, tá vendo aqui que tá em itálico? Depois dá uma olhadinha para ver se é itálico mesmo ou não, certo? Porque às vezes essas coisas mudam.
Então, tem Denzi, Lincoln, né? E eu coloquei entre parênteses aqui, org, porque tanto Denzin quanto a Lincoln, né, são organizadores do livro. E agora sim vem o título do livro, que é Handbook of Qualitative Research. Esse título aqui, ele vem em negrito, tá? E aqui vem ó, a cidade, a editora, o ano e porque é capítulo de livro, vem a página onde esse capítulo está inserido no livro. Então, aqui é a novidade, tá certo? Você tem que colocar a página, enquanto que no livro você não coloca, porque a gente subentende que você leu o livro todo. Será? Espera-se, né? Pelo menos. Artigo de periódico. Então, o que, que a gente tem aqui? A lógica se mantém. A gente tem o sobrenome, o nome do autor. Tem aqui, ó, graduação em Química, 2 pontos. Um novo químico para uma nova era. É o título do artigo. Quem vem em negrito é o nome da revista, tá certo? Vírgula, cidade e aqui os elementos de todas as revistas. Volume, tá certo? Tem ainda edição, né? Que se quiser colocar aqui no meio é possível. Depois vem a página, que começa e que termina. E vem o tempo, né, que geralmente são meses e ano, porque os periódicos eles são geralmente publicados semestralmente, trimestralmente, de 4 em 4 meses, então tem que colocar o período, tá certo? Artigo de evento. Então tá aqui, ó, sobrenome, nome do autor, o título da obra, Estudos Etnobotânicos na Serra de Maranguape, CE, aí tem esse IN, que é em itálico, 2 pontos, olha só, que vem um pouquinho diferente. Congresso de Ecologia do Brasil, então vem todo em maiúsculo, é obrigado a ser assim, tá? Vírgula, esses 6 pontos, desculpa, esse 6 pontos é porque Congresso de Ecologia, que a Carla Maria Lima foi o 6º, tá certo? Então, é 6 pontos. Vírgula, o ano, aí Fortaleza, que é a cidade, ponto, Anais, 3 pontinhos, é assim mesmo, certo? Em negrito, aí Fortaleza de novo, 2 pontos, o local da editora, o ano, a página. Ah, desculpa, da editora não, falei errado. É o local onde aconteceu o evento, tá certo? P ponto e a página inicial e final. E vai para o último. Tese ou dissertação. Tá aqui, ó. Sobrenome, nome, aqui vem em negrito, tá certo? Que é a obra da pessoa. 3 ensaios em análise econômica, ponto. Ano, ponto. Quantas folhas, ponto. Aqui, se é tese, se é monografia, se é dissertação. Se for tese, é doutorado. Se for dissertação, é mestrado, né? Aí se diz aonde, no caso aqui foi doutorado em economia, tracinho, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2006. E o documento eletrônico, né? Então tá aqui, ó, Conselho Nacional de Ética, deve ser ética, né? Para Ciências da Vida. Reflexão ética sobre a dignidade humana, de Lisboa, 5 de janeiro de 1999, aqui também deve estar errado, porque é 1999, já vou até corrigindo aqui. São erros de digitação. Peço desculpas já de antemão. Disponível aonde? Aqui. Acesso aqui. Tá bom? Essa questão do disponível e acesso, você pode colocar em qualquer lugar, seja uma dissertação, num livro, num capítulo de livro, no periódico, tá? Sempre tem que seguir essa ideia aqui, ó. Tem que escrever disponível em 2 pontos, http, blá, 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 tá? Ponto, acesso em 2 pontos, o dia, o mês, são essas 3 letras, ponto, o ano, ponto, tá bom? Eu sei que é cansativo, tá bom? Mas vídeo é bom porque a gente pode passar para frente e para trás e ouvir só o que a gente quer, né? Diferente na sala de aula que a gente tem que ouvir,
né, meio que compulsoriamente que o professor fala, tá certo? Mas a ideia é ajudar vocês a fazer um bom trabalho e a se capacitarem para poder trabalhar academicamente, tá certo? Então utilizem esse material à vontade, é tudo para vocês, vocês podem baixar e na hora que estiverem escrevendo o projeto, lembrem-se de usar essas regras aí que eu vou ficar olhando na hora da correção, tá ok? Qualquer dúvida já sabem, né? Dúvidas lá no fórum do SIGA, tá bom? Até a próxima!